Vamos dar sequência à nossa aula. Vamos, na sequência, ler uma crônica do Lima Barreto com o título As Enchentes. As Enchentes. Peço que você preste bastante atenção. Vou tentar ler para você de maneira bem calma e tranquila, tá certo? Notem na tela a imagem, né? Quando a gente fala de enchente, né? E vamos tentar tirar algumas conclusões e elaborar estratégias de leitura à medida que nós lemos esta crônica do Lima Barreto. As enchentes. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. Há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como é a engenharia não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas mais ou menos violentas para viver a sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva. Uma vergonha. Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. O seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Texto do Lima Barreto. Se atenta aí para a data, Mauro, 17 de janeiro de 1915. Um texto falando sobre enchente no Rio de Janeiro, datado de 1915. Eu não acredito que ele seja ultrapassado, tá certo? Então, notem também que no texto lido, algumas dificuldades aconteceram da compreensão, é natural, porque algumas palavras eram muito mais utilizadas no período de 1915, né, no começo do século XX, do que são agora. Por isso que nós temos que fazer aquele mesmo exercício que fizemos com a procura das palavras nos dicionários. Então, você vai lá depois, né, com mais calma, e procure o significado de algumas palavras. Por exemplo, ele usou a palavra squares. Squares, né? Na realidade, essa palavra ela é do inglês e ela significa praças, né? Provavelmente, naquele período, as pessoas usavam a palavra squares para se referirem a praças, né? Assim como a gente utiliza ok hoje em dia para tudo. Exatamente, ok, né? Então, alguma outra gíria, né? Pode dar termo, play, né? aí. Pode dar play, né? Deletar, né? Deletar. Muitas palavras que a gente pegou emprestado do inglês aí utiliza. Vamos para a imagem, na tela. A foto que ilustra o texto combina com o que foi escrito por Lima Barreto? Então, como a gente quer que você participe, que você escreva no seu caderno as respostas, deixaremos também um tempinho para que você escreva a sua resposta no seu caderno. Então, vamos lá para as respostas. Muitos colocaram que sim, né, que combina. Alguns colocaram por conta das enchentes, por causa das enchentes, que mostra alagamento, né? E alagamento e enchente são sinônimos. E essas foram as respostas. Todos colocaram sim, pelo menos. Verdade. A relação. Outra estratégia muito boa para você ler, além de procurar ter palavras que você não consegue identificar e relacionar com o escritor, né, quem escreveu, com a época, é você relacionar com alguma imagem que esteja ilustrando o texto. Isso é muito importante para que você consiga entender tudo o que o texto está te informando, né? Então, não esqueça, procure palavras que você não entendeu, relacione com as imagens, tá? Vamos na tela, um outro slide para você. Pelo texto, o autor julga a cidade preparada para receber a quantidade de chuva que cai no verão. Quais elementos do trecho abaixo podem justificar a resposta? Então, olha só.
Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. Procrastinar, gente, significa adiar. Então, ele está falando aqui que os engenheiros estão adiando a solução. Os engenheiros não estão respondendo à altura do problema. Eles estão adiando. E é verdade. Ou deixando em segundo plano, né? Perfeito. Porque o que acontece? As questões das enchentes aconteciam em 1915 e continuam acontecendo em 2020. De volta na tela, o prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, né? Que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. O seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas e não com o que há de essencial nos problemas da nossa cidade, da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Note que nós grifamos embelezamento da cidade por ser um dos principais ataques do Lima Barreto ao que estão se preocupando e não ao verdadeiro problema que são as enchentes. Eles querem embelezar, deixar a cidade bonita em vez de plantar cuidar. árvores em volta do rio Tietê. De repente, Exatamente. ao invés de cuidar do problema real, né? Uma notícia... Maquiar a cidade. Uma notícia histórica importante para você saber, querido aluno, é que no começo do século XX, o Rio de Janeiro passou por uma transformação enorme, onde eles ampliaram as avenidas, modificaram, transformaram a cidade no que ela é hoje. O Lima Barreto chama isso de embelezar a cidade e não se preocupar de fato com o verdadeiro problema. Né? Ele, inclusive, pontuava muito nas crônicas dele a questão dos problemas do Rio de Janeiro. Né? Ele cita ali, ó, cidade cercada de montanhas e entre montanhas. E não só ele, se a gente for pensar até nos compositores que falam que como a cidade é bela, mas se a gente for analisar e fazer as inferências, tem uma crítica social e política também por trás. Perfeito. E olha outro ponto ali, grifado em verde, ele fala, recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. Por que eu chamo sua atenção nisso? Porque ele não fala recebe muitas chuvas, ele fala recebe grandes precipitações atmosféricas. Então é necessário conhecer bastante vocabulário, né, para você poder entender. Ele não fala chuva, ele fala precipitações atmosféricas. Então, resumindo, em uma crônica podemos observar quem produziu, qual foi seu objetivo, quando foi produzida, onde foi publicada e divulgada e quem é o público potencial. No caso das enchentes, quem produziu o texto? A produção do texto foi feita por Lima Barreto. Qual foi o seu objetivo? Essa eles não responderam. Justamente era o que a gente queria saber, né, gente? Será que vocês entenderam qual foi o objetivo dele ter produzido essa crônica? Por que ele produziu essa crônica? O que ele queria com isso? Com uma questão política, também social, se a gente for pensar até mais além. Perfeito. Envolve um pouquinho mais de pensamento, reflexão. Então, por favor, pensem um pouquinho mais nisso. O objetivo dele foi trazer um aspecto da vida cotidiana do estado do Rio de Janeiro, ou da cidade do Rio de Janeiro, né? As enchentes. Um problema grave, né, naquela época e hoje, né? Quando foi produzida? Quando foi produzida? 1915. E, mais tranquilo, né? Onde foi publicado o texto, né? Provavelmente... Essa eles não conseguiram responder ainda, onde foi publicado e quem é o público potencial. Olha, vamos lá. Foi publicado provavelmente num jornal, né? E o público potencial é o público leitor desta crônica, provavelmente todos os moradores do Rio de Janeiro, que são interessados, né, no que acontece na cidade, e o público em geral, pessoas interessadas num bom texto, né? E na época, vale ressaltar que tudo era impresso, né, gente? Então era jornal e revista, era realmente quem tinha interesse de ler jornal e revista. Exatamente. Não tinha esse acesso aqui, ó, que a gente tem hoje do celular, que a gente clica até às vezes, interessante o título, vou ler. Sabe o que é interessante? É assim, que naquela época o texto escrito também não era para todos, né? Poucas pessoas eram alfabetizadas. Exato. Então, na realidade, o público-alvo naquela época, pessoas alfabetizadas, né? Hoje, ao longo do século, pessoas em geral, hoje, né, além de nós aqui numa sala de aula, pessoas interessadas, né, em um pouquinho de literatura. Vamos fazer uma explicação bem breve sobre estratégia de leitura. Acompanhe na tela, por favor. Tá?
Veja como o texto está estruturado por meio de palavras e expressões que se combinam e estão interligadas umas com as outras. Notem que o título do texto é As Enchentes. Para a palavra enchente, ele estabelece relação com outras palavras. Ele usa outras palavras se referindo à enchente. Chuvaradas, inundações, grandes precipitações atmosféricas. Então, relacione sempre o título com outras palavras que você encontrar ao longo do texto. Ele relaciona a enchente, que é o problema, com a estrutura da cidade. Outras palavras que ele utiliza para se referir à estrutura da cidade: avenida, square, que é praça, né, em inglês, cercada de montanhas e entre montanhas. São palavras, né, que se relacionam com a arquitetura, né, do Rio de Janeiro, que refletem a estrutura da cidade. Outras palavras que ele utiliza, né, para se referir à cidade. E as consequências da relação entre enchente e essa estrutura, que é o quê? Suspensão do tráfego, que é o problema, né, que acontece, interrupção das comunicações, ou seja, não dá para se comunicar, as pessoas ficam ilhadas, isoladas, e os acidentes urbanos. Notem bem, enchente, estrutura, consequências. E para cada um desses pontos, ele elencou outras palavras para trazer para nós, né, as informações desta crônica.